Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marco Aurélio na área e na aula de matemática de hoje eu trago até vocês a correção da nossa atividade sobre regra de 3 simples, aquela que nós fizemos na nossa última aula. Então vamos lá? Exercício número 1 na tela, vejam só. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda rodará? Ou ela dará, né? Ficou junto aí, tá bom? Desculpa. Então, exercício número 1, vejam só. Em 20 minutos, essa roda dá 80 voltas. Combinado? Agora, a questão é, em 28 minutos, essa roda vai dar X voltas. Tudo bem? Vamos analisar. A quantidade de voltas e o número, a quantidade de voltas, né, e o tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? São grandezas diretamente proporcionais, meus queridos. Vejam só, à medida que o tempo aumentar, também vai aumentar o número de voltas que essa roda vai dar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui multiplicar cruzado, não é verdade? Meio pelos extremos. O de cima multiplica o de baixo, então vai ficar o seguinte. 20 vezes x é igual a 28 vezes 80. Portanto, o x vai ser igual a 28 vezes 80, vai ser igual a 2.240, certo? Dividido isso tudo por 20. Portanto, o x vai ser igual a, fazendo essa divisão, 112 voltas. Resposta certa, letra D de dado, que vem a confirmar a nossa teoria inicial de que são grandezas realmente diretamente proporcionais. À medida que o tempo aumentar, vai aumentar também o número de voltas. Combinado? Exercício número 2 na tela agora. Um ônibus a velocidade de 90 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levaria se aumentasse a velocidade para 120 km horários? Vamos fazer a análise? Olha só, a 90 km por hora, esse ônibus faz o percurso em 4 horas. Combinado? A questão é o seguinte, se ele aumentar essa velocidade para 120 km horários, quanto tempo ele vai gastar? E eu vou chamar de x. Você pode chamar da letra que você desejar, tá bom? Vamos fazer a análise aqui em vermelho. O tempo e a velocidade são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vejam só, à medida que a velocidade aumenta, o seu tempo para fazer aquele percurso ele vai diminuir. Lembra aquele exemplo que eu dei entre Goiânia e Caldas Novas na última aula? Para quem não se lembra, eu vou relembrar agora. Entre Goiânia e Caldas Novas, se você fizer a uma velocidade de 50 km horários, você vai gastar, por exemplo, aí, 10 horas para fazer o percurso. Mas se você aumentar essa velocidade para 100 km por hora, o seu tempo vai reduzir pela metade. Então você vai gastar menos tempo à medida que a velocidade vai aumentar. Ou seja, à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Então o que a gente vai fazer? Vou até colocar uma setinha aqui embaixo. Nós vamos inverter um dos lados. Eu vou escolher inverter o lado do tempo. Tudo bem? Então vai ficar 90 km horários, tá bom? O x que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima, o número 4, vem para baixo. Então vai ficar 120 km horários está para 4 horas. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar cruzado. Tudo bem? Por que a gente faz isso, professor? Por que a gente inverte? Porque se trata de grandezas inversamente proporcionais. Você tem que inverter um dos lados. Aqui, no caso, eu escolhi inverter o tempo. Você poderia ter invertido também, poderia ter tentado inverter a velocidade. O resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Mas você inverte apenas uma das grandezas. Combinado? Então, vamos lá. Vai ficar 120 vezes x é igual a 90 vezes 4. Então, x vai ser igual a 90 vezes 4, 360 dividido por 120. 360 dividido por 120 é igual a 3 horas.
E, de novo, confirma a nossa tese inicial. Resposta certa, letra C, de que à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Vejam, o tempo era de 4 horas, passou para 3. O tempo vai sim diminuir à medida que a velocidade aumenta. Combinado? Então vamos lá, exercício número 3 na tela. Tudo bem? Então vamos lá, número 3. Olha só, 15 homens fazem um trabalho em 10 dias. Desejando-se fazer o mesmo trabalho em 6 dias, quantos homens serão necessários? Meus queridos, pensa você. Você vai contratar uma equipe de pedreiros para construir a sua casa. Se você contratar um pedreiro, ele vai gastar 30 dias. Mas se você contratar 10 pedreiros, esse tempo vai diminuir ou vai aumentar? Pensa só comigo. Se você tem mais gente trabalhando, obviamente o tempo vai ser menor para construir. É essa a ideia desse exercício. Então, olha só. 15 homens produzem esse trabalho em 10 dias. Tudo bem? Agora, olha só. Para fazer esse mesmo trabalho, quantos homens serão necessários para fazer em 6 dias? Pergunto a vocês, a quantidade de homens vai aumentar ou vai diminuir? Se diminui a quantidade de tempo para fazer o trabalho, com certeza tem que aumentar a quantidade de pessoas que vão trabalhar nessa empreitada, nesse trabalho, certo? Então, novamente, são grandezas inversamente proporcionais. O que a gente faz? Inverte um dos lados. Eu vou escolher inverter o lado aqui da quantidade de homens trabalhando, de pessoas trabalhando. Então, vai ficar o seguinte, x está para 10, certo? 10 dias. Estamos fazendo isso para calcular, né, a quantidade de pessoas necessárias, de homens necessários, certo? Porque são grandezas inversamente proporcionais. E vai ficar 15, 6 dias. Combinado? O que a gente faz agora? Multiplicação cruzada. Não é verdade? Então vai ficar 6x, certo? É igual a 15 vezes 10, que é igual a 150. Então, o x vai ser igual a 150 dividido por 6. Portanto, o x vai ser igual a 25 homens. Tudo bem? Então, vejam só, de novo, letra C de casa e confirma a nossa teoria inicial. Realmente se trata de um exercício de grandezas inversamente proporcionais. À medida que o tempo diminui, eu precisava de 15 homens para fazer em 10 dias. Só que agora eu não vou ter mais 10 dias. Eu vou ter só 6 dias para fazer a obra. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar a quantidade de homens nessa minha empreitada, nessa minha obra. Combinado? Espero que vocês estejam gostando. Vamos só agora para o exercício de número 4. Para obter, ou seja, para fazer 28 quilos de farinha, aquela farinha que a gente compra aí no supermercado, são necessários 40 quilogramas, né, de trigo. O trigo que é plantado lá na fazenda, não é verdade? Quantos quilogramas do mesmo trigo são necessários para obter 7 quilogramas de farinha? Vamos colocar isso no papel? Então, olha só. Para fazer 40 quilos de trigo, certo? 40 quilos de trigo, eu preciso de 20... Na verdade, é o seguinte, 40 quilos de trigo produzem 28 quilogramas de farinha, certo? De farinha. Então, ele fala o seguinte, quantos quilogramas de trigo, ou seja, é a variável que eu não conheço, vai ser necessário para produzir 7 quilogramas de farinha. Então, vejam só, analisem comigo. Se eu diminuir a quantidade de produção de farinha, eu vou precisar de mais ou de menos quilogramas de trigo? Para produzir menos farinha, eu vou precisar de menos plantação de trigo. Novamente, menos farinha implica na menor produção também de trigo.
são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de trigo, eu também, de forma proporcional, vou conseguir produzir muito mais farinha. Então, o que eu vou fazer? Multiplicação cruzada, né? Multiplicando meio pelos extremos, certo? São grandezas diretamente proporcionais, vai ficar o seguinte: 28 vezes x vai ser igual a 40 vezes 7. Então, x vai ser igual a 40 vezes 7, dá 280, dividido por 28. Portanto, x vai ser igual a 10. 10 o quê? 10 quilogramas de trigo. De novo, grandezas diretamente proporcionais. Resposta certa, letra A de amor. Tá bom? Ou seja, menor produção de trigo, menor produção de farinha. Tranquilo, meus amigos, meus queridos, tudo bem? Então, olha só, exercício número 4 finalizado, vamos para o número 5 para a gente finalizar a aula de hoje, tá bom? Número 5 na tela, ele fala o seguinte: uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças essa mesma máquina vai produzir em 1 hora? Então, vamos anotar aqui. Ela produz 100 peças, certo? Em 25 minutos. Combinado? Ele pergunta: quantas peças serão produzidas em 1 hora? Mas 1 hora tem quantos minutos? Aqui nós vamos ter que converter, mudar. Por quê? O tempo ele tem que estar na mesma unidade. Aqui está em hora e aqui está em minuto. Mas é fácil. 1 hora tem 60 minutos. Tudo bem? Quanto maior o tempo, maior a quantidade de peças que se produz. De novo, grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos fazer aqui multiplicar cruzado. Então, vai ficar 25 vezes x é igual a 60 vezes 100. Combinado? Então, x vai ser igual a 60 vezes 100 dá 6.000, dividido por 25. Portanto, a quantidade de peças produzidas vai ser igual a 240 peças. Resposta certa, letra D de dado. Quanto maior o tempo, maior também é a produção de peças que essa máquina consegue realizar. Combinado? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aprendendo efetivamente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Na próxima aula nós voltaremos, traremos mais conteúdo e de muita qualidade, tá bom? A todos vocês, até logo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.